A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Carta de Éfeso. Começamos semana passada, nós falamos bastante, falamos sobre tradução, as escolhas, sobre a tradução interlingual, e começamos o versículo 1º. E agora nós vamos para o versículo 2º e até onde a gente conseguir ir falando, e a gente vai de acordo com a demanda e que nós vamos explicando da melhor forma possível. Mas antes de tudo, já deixa logo ali o seu like, já curte, compartilha, comenta, não deixa de comentar, traz pra gente o feedback do que os irmãos estão achando, as opiniões, as sugestões também de temas que os irmãos queiram aprender aqui no programa. E vamos cumprimentar os nossos irmãos que estão conosco aqui novamente. Amável, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Pri, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Guilherme. A paz do Senhor, Priscila, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos que estão assistindo a gente. Alan, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Priscila, irmãos. Então, hoje nós vamos dar continuidade, porque no episódio passado nós começamos, já falamos sobre o primeiro versículo da Carta de Éfeso, e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 2, e de acordo com o que nós vamos falando, senão a gente faz uma outra parte aí, dando continuidade na mesma carta. Amém? Então, para a gente começar, aí já fala assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho. E aí a gente tem que pensar aqui, por quê? Porque o normal seria: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Você já pensa logo em trabalho direto, né? Já pensa, não, eu conheço, ó, o teu trabalho, eu conheço. Ou já. não, né, Pri? É muito bom nós enfatizarmos que não é essa obra. Conheço a sua obra. Uhum. Às vezes o intérprete diz já obra. Uhum. Ouvir obra, não é essa obra, né? Exatamente. Então, eu conheço a sua vida. Exatamente. Então, a gente traz também a importância de ver que ele faz uma separação entre trabalho e obra. Então, a obra traz o sentido de que é as suas ações, né, Alan? Isso aí. Porque ele está alertando, cada carta ele coloca o perfil daquela igreja, né? Como é que ela vivia, como é que ela agia, como é que ela evangelizava, como que servia ao Senhor, né? Então, como é que você vivia ou como é que você agia, né? Porque a igreja de Éfeso, a característica dela é que foi a primeira igreja, a igreja apostólica. Então, foi a igreja que começou a evangelização, né? Então, aí traz nesse sentido. Porque assim como a gente está começando a aprender, ou a gente tem curiosidade, pergunta bem assim: como é que faz sinal de obra? Qual que a gente responde? Depende do contexto. Sim. Aqui se aplica ao contrário também. Em português, a obra, beleza, pode ser essa obra, mas o contexto é diferente. Então a gente precisa estar atento para poder, na hora de traduzir, interpretar, deixar bem claro isso, né? E aí, nesse caso, é o estilo de vida, eu conheço a vida, entendeu? Como é que vocês vivem as suas ações, como né? vocês estão vivendo. E aí ele traz a questão também da perseverança. E aí tem um sinal de perseverança que eu gosto muito de fazer, que é o sinal como se fosse teimosia, né, Amável? Que a gente utiliza muito, né? E aí esse daqui, ele dá o sentido de teimosia mesmo, de uma pessoa teimosa, aquela criança teimosa. Sim, mas também no sentido, desculpa, Pri, de não desistir. De não desistir. De ser persistente. Eu não vou desistir disso. Ou seja, não, eu quero essa Bíblia e eu vou juntar dinheiro até eu conseguir comprar. Ou seja, eu não esqueci dela, né? Exatamente. Então a gente pode trazer. E uma das coisas que a gente conversando, aí a Marta trouxe esse persistir que também tem, né? Sim. Que a gente pode utilizar esse persistir e enfatizar com esse. E sempre lembrando, meus irmãos, que as expressões faciais nessas cartas é primordial. Porque nas expressões você vai trazer. Os irmãos vão prestar atenção. O Senhor aqui, ele fala bem assim: aonde da igreja de Éfeso, escreve. Então, ao pastor daquela igreja que está em Éfeso, escreve. Escreve o quê? Aí ele vai dizer, só que antes de dizer, ele fala bem assim: essas coisas diz aquele, aí ele vai explicar sobre o Senhor Jesus, né? Ele que tem as 7 estrelas, ele que tem os 7 castiçais, que está no meio dos 7 castiçais, ele que está dizendo a esta igreja. E aí os irmãos já viram a tradução do primeiro versículo. E aí depois ele fala assim: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, que são as características dessa igreja, igual a Alan trouxe, que é a igreja apostólica. E é importante a gente deixar bem definido e bem claro aonde cada personagem ele está definido dentro do seu espaço tradutório. Porque se eu falo que Jesus está falando aqui e tal para o povo e tudo mais,
Eu não posso voltar e falar que o povo está aqui falando para Jesus. O surdo vai ficar, ué, mas Jesus não estava aqui, agora o Jesus está falando para o povo, que está falando para o povo falando mesmo para Jesus? Como assim? Eu não estou entendendo. Então, é deixar cada personagem ser muito bem posicionado dentro do seu ambiente ali, para justamente não gerar essa confusão na hora da interpretação. Porque se você já explicou para o surdo que Jesus está aqui, o povo está aqui, você não precisa falar de novo que Jesus está aqui. Ele já entende, já sabe que Jesus está ali. Então, sempre que você fazer a tradução falando ali, ele vai entender que quem são os personagens que estão falando em cada local. Lembrar, né? Eu acho que a maior missão do intérprete é lembrar onde ele colocou cada personagem. Exatamente. Né? Mas nesse caso, como você fala que assim, que é uma manifestação do Senhor, né? E aí o Senhor falando, a gente lembra o quê? Tudo que é do Senhor, do lado direito. Então, do lado direito, incorpora e aponta para a igreja, que está do lado Exatamente. esquerdo, né? Importante, Alan, a gente lembrar que o Senhor vem do alto. Isso aí. Então, ó, eu faço essa incorporação do Exatamente. Senhor, ó, falando. Essa autoridade, Eu né? sei das tuas obras. Eu sei. Eu Eu tô conheço. vendo, Uhum. né? Tem um sinal de conhecer que a gente utiliza muito, que é esse, né? Isso. Eu conheço, Sim. eu conheço. Às vezes até no espaço neutro, sim. porque se eu trago Éfeso para cá, aqui tá Éfeso. Então, ó, o Senhor, Jesus, ele tá falando, e a carta eu mandei para lá. Aí tá falando o quê? Ó, vocês, ó, conheçam. É super importante isso, Pri, porque esse sinal de conhecer é tipo, eu conheço o Gui, né? Mas esse é como se eu fizesse uma análise de você. Eu estou te vendo, eu estou tendo intimidade com você. Eu Te sei conhecendo quem por você completo, é. né? Exatamente. Analisando, então pode ser analisando também. Conheço por completo. E aí, e que não pode suportar homens maus, na minha tradução, tá aqui, ou não pode suportar Que não pode sofrer. só os pode homens sofrer maus. os homens maus. Então, lembrar de que esses maus aqui é aqueles que estavam em pecado, né, Alan? Você estava Isso até aí, trazendo... é. Quando a gente pega da questão do português, até a gente aprende na escola, né? Mal com L e mal com U. Mal com L contrai de bem, mal com U contrai de bom. Então tá falando de um grupo de pessoas que se opuseram, né? E aí estes homens maus se opuseram contra o quê? Contra a doutrina. Que aí depois mais pra frente a gente fala sobre os nicolaítas, né? Que foi o principal ataque que tiveram, porque não foi uma igreja que sofreu perseguição, mas ataque, e o ataque veio de dentro, né? E aí estes homens maus são homens que se deixaram levar pelo pecado, pela desobediência, pelas falsas doutrinas, né? Então aí você caracteriza assim. Então você pode usar homem, ó, que tem pecado, que mentira, né? Que não obedece ao Senhor. Você pode usar, como foi falado no programa anterior, né? Uma palavra só, mas você pode trazer vários sinais que caracterizam aquele sentido, né? Hipônimo, se eu não me engano, a palavra hipônimo, né? Hipônimo. Você pode usar esse recurso nesse contexto aqui. Sim. Exatamente. E aí ele fala bem assim, e puseste à prova. E aí quando a gente fala assim, e puseste à prova e declararam que não são apóstolos, é porque eles estavam dizendo que era apóstolo, Sim. né? E aí a gente tem um sinal que a gente utiliza muito assim também, né, Gui? Exatamente. Esse sinal também é sinal de prova que a gente pode utilizar, e esse também que a gente pode utilizar, mas é tudo de acordo com a sua estratégia, como a gente já vem dizendo desde o episódio anterior, né? É tudo de acordo com a sua estratégia. Então é bom você conhecer também a língua para você poder ter essas escolhas tradutórias na hora da sua interpretação, que pode conhecer esse sinal, muitas vezes as pessoas não conhecem, que pode confundir. Então é bom conhecer o sinal e também conhecer as suas variações para ficarem mais fácil na interpretação. É porque esse sinal aqui é meio que está escondido, né? Porque às vezes o povo não reconheceu que estava ali, por isso que o Senhor está alertando. Mas o Senhor, ele conhece, então eu sei que, ó, vocês são maus. Né? É como a gente falou do analisar, que as pessoas estão te vendo. As pessoas normais, né, estão te vendo, sabem que você é apóstolo e tudo mais e tal. Mas eu conheço você. Eu tô te analisando por dentro. Eu conheço o que você é, né? O que a pessoa quer por dentro. A intenção do coração. A intenção do coração, exato. E a gente vê aqui a ação do Espírito, porque quando a gente vê aquela imagem, aquele quadro, né, das 7 cartas, e a ênfase do Espírito aqui é o Espírito de Deus. Isso aí. E aí que é o Espírito por completo. E aqui a gente já enxerga também a ação do discernimento, porque o Senhor está falando para a igreja, ó, eu sei que vocês trabalham, são perseverantes e sabem quem são, que não são. Sabe que eles não suportam o mal, não suportam o pecado e conhece, põe à prova de vocês realmente são apóstolos ou não, e descobre que eles são mentirosos, né? Que é o que o texto fala, né? E o achastes mentirosos.
Então, quando a gente fala o achastes, aí a gente fala assim, achei, achei, Encontrei. Descobri. encontrei. É. Então, é porque, como a Mabel falou, é muito natural. Como a gente já ouve, a gente já traz, então a gente pode trazer isso dentro do texto. Mas quando fala achastes, é percebeu. Isso. Tipo, percebeu. Ah, tipo, prova, que nem o que fez. Prova, vamos ver se é apóstolo mesmo, mas ó, é mentiroso, só foi percebido. Então, por conta do discernimento. Se quiserem falar mais alguma coisa. Tá certo. mesmo. Amém. Então vamos para o versículo 3. Amém. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Na minha tradução, como é que está a outra tradução? Sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Você vê, né, como é que são as traduções. E até nos ajuda, porque de um jeito Sim. e ajuda no outro. Então, tens perseverança e suportaste provas. Então, quer dizer, por causa do nome do Senhor, é sempre... Eu vou voltar a enfatizar das expressões. Aqui o Senhor está trazendo as características de bênção daquela igreja. Com certeza. Então, o Senhor está falando assim, conheço no seu trabalho, eu sei de tudo, você suportou, né? A gente até falou desse sinal de suportou. Isso aí. Então, da perseverança, de que se insistiu, de que conhece, que tem a ação do discernimento, né? Percebeu quem é que está em pecado. Então, essa expressão de que eu te conheço e está tudo De certo. afirmação, né, Pri? De afirmação. Sempre. Eu sei. Uhum. Essa coisa Podemos, que afirmar. podemos até usar o sinal de aquela da história Da em si, né? história. Vindo como história. e Fazer vir, um apanhado. um apanhador. Eu conheço desde lá do começo e tudo mais, eu já conheço, eu analiso. E é bom a gente enfatizar isso, porque depois vai ter um porém, né? Exatamente. E aí tem um porém. Tem um porém. Porque aí ele fala bem assim, tem um porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, nisso, só na nossa expressão a gente já consegue, ó, conheço assim, mas... Isso. E é importante o olhar, né, Pri? Uhum. Igual você fez. Eu conheço que você não desistiu, né? Uhum. Mas... E olha, sério, como se eu estivesse brigando com o filho. Uhum. Isso. Mas E uma toda coisa. essa frase a gente trouxe em um sinal só. Mas. Sim. A gente não fez tenho contra ti que abandonaste. O que? Mas. Uhum. Aí vem aí depois ele explica por quê, né, que deixou. Então, assim, isso é muito rico quando a gente estuda sobre tradução e interpretação, né? Que não é só palavra, sinal. Exatamente. E aí, esse mas tem um contra ti, igual a Alan falou, só no porém, o mas tem um contra ti, às vezes a gente não vai fazer isso, tipo, ó, tem um contra você, porque, não. É contextualizar. O que Priscila, eu ouço tanto falar de contextualizar, o que significa numa linguagem mais clara, como se você estivesse explicando para uma pessoa que está aprendendo a palavra. Ó, te conheço, está tudo certo, fizestes isso, perseverante. Mas, uma coisa, esqueceu de mim, lá da primeira experiência. Então, vocês veem que não precisa falar contra, eu tenho um contra, só tipo assim, se eu trago na minha expressão, né? Sim. Eu trago na minha expressão, só um caimento, tipo, Sim. uma coisinha só. Até porque você vem falando feliz, Sim. eu conheço e tal, você vem com aquele semblante alegre e quando você já vem mas Aí traz a aconteceu decepção, isso e né? traz a decepção no olhar. Uma sugestão, né, de tradução é mas você me largou, porque é o Senhor que está dizendo. E lembrando que nós fizemos essa incorporação, né, do Senhor. Mas você me abandonou, você me deixou. Me esqueceu, Ou né? você me esqueceu. Aí o tudo primeiro eu trago amor. para mim. Eu Esqueceu. acho que tem até mais autoridade quando você traz pra pessoa em você, que até pode falar, você me abandonou. Mas quando você traz, tipo assim, nossa, você me abandonou, deixa um Você sentimento muito incorpora mais forte de impacto. você me abandonou, me rejeitou. Esse impacto desse sinal de você sentir o sinal em si deixa pro surdo uma coisa, nossa, realmente, né, é muito pesado esse sinal de desistir, de abandonar.
Sim. Exatamente. Bom, o nosso tempo, mais uma vez, já está se esgotando e nós paramos no versículo 4. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho no Além das Palavras. A gente, na verdade, vamos reprisar, porque a carta de Éfeso traz a parábola do semeador. Sim. Certo? E às vezes nós temos uma certa dificuldade de entender, né? Como é que eu faço a beira do caminho, Priscila? Como é que eu faço espinho? Como é que eu faço pedra? Então já teve uns programas atrás. A Ariane, ela fez a tradução da parábola e hoje nós vamos rever essa tradução. E vamos prestar atenção nas escolhas. A Ariane, como surda, ela traz ali classificadores, estratégias. Gente, vejam, revejam. Vê com mais, põe no 0.5 para ver com mais calma, para entender talvez uma sinalização. Mas veja e reveja que vai ser muito enriquecedor para vocês, eu tenho certeza. Vamos para o nosso Além das Palavras? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? E aí, vamos praticar? Hoje nós vamos ensinar alguns sinais referente à parábola do semeador. O primeiro sinal de semeador sempre enfatizando de que é uma pessoa na ação de semear. Sinal de espinho. O sinal de parábola. A ação quando o sol ele queima uma planta ou ele queima alguma erva. Sinal de pedra. Usa ali o punho. E a configuração em P, mas dependendo do contexto, para ficar mais visual, nós podemos utilizar um classificador. Por exemplo, nessa parábola, a qual a semente cai ali em partes rochosas, então a gente utiliza esse classificador. Sinal de atrair. Utiliza-se também da expressão, para que possa mostrar uma atração. Um sinal de não dar ouvidos, de não ter atenção. Este sinal. A configuração de mão é essa, jogando para trás. O sinal de vazio, então a gente pode fazer direcional ao coração se tratando de sentimento, sempre fazendo essa expressão com os lábios. Raiz. Lembra do sinal de árvore? Então, embaixo dela, com a configuração de mão aberta, traz a raiz. Angustiado. Cuidado para não confundir com outro sinal. Ansiedade. Ansiedade é com a mão fechada. É quando a pessoa está ansiosa, traz esse movimento parecido com angustiado. Angustiado, a mão está aberta. Perseguição. O sinal. Também utilizando da expressão. Como se alguém estivesse me perseguindo, então a expressão um pouco mais séria. Material. Dá o mesmo sentido de objeto. Olha o movimento. Material. Avareza. Próximo aos olhos, nessa configuração de mão. Porque utiliza-se pelo olhar, pelo interesse que tem ali. Infrutífera.
faz ali a árvore e mostra que não há fruto. Aprenderam? Então, agora nós vamos passar para vocês como que ficaria a parábola. Lembra que nós estamos estudando sobre as 7 cartas de Apocalipse? Nós temos uma imagem que é passado, onde está associado as igrejas com as palavras. A gente tem ali em Éfeso até Laodiceia. E cada uma delas tem associação. Em Éfeso, nós podemos ver que ali mostra o tempo, o ano que começou aquele período, mostra as ações, do Espírito Santo. No final, mostra qual é o tipo da parábola que está associado. Em Éfeso está a parábola do semeador, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1 até o 9. E a história conta o quê?
E aí, assistiu, viu, como a gente sempre fala. Volta lá, assiste com mais calma, põe no 0.5, vê com mais detalhes. Eu tenho certeza que os irmãos vão aproveitar e vai ser de grande valia. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Deixa aqui seu feedback, o que os irmãos têm achado, também de sugestões dos próximos temas. Nós finalizamos hoje esse episódio, terminamos no versículo 4, vamos continuar ainda a igreja de Éfeso, vamos finalizar até o versículo 7, mas no próximo episódio. E não perca, nós vamos nos despedindo hoje dos irmãos. Amável, muito obrigada mais uma vez, minha querida. Isso, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Priscila. Pai de Senhor, irmãos, Pai de Senhor, Priscila. Alain, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Priscila. Irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor que estão nos assistindo. Então, nós encerramos hoje esse episódio e aguardamos os irmãos no próximo. A todos, a paz do Senhor Jesus.